casas, cidades, bairros e jardins iremos viver no futuro? Pedro Nunes tem 21 anos e está a tirar o curso de Arquitetura na Universidade Técnica de Lisboa. Dentro, em breve, quer estar a desenhar e projetar os espaços que iremos habitar. Quando entramos aqui na faculdade, se calhar imaginamos arquitetura, edifícios, casas, edifícios públicos, mas é muito mais que isso. Se calhar até um projeto só para um simples parque, projetos de urbanismo, ou seja, é muito vasto e nós, à medida que estamos cá, vamos apercebendo que a arquitetura engloba muita coisa e não é só fazer edifícios. O seu objetivo enquanto arquiteto é fazer muito dinheiro? Não tem a ver com dinheiro, porque para isso ia para a economia, se calhar, ou para a política, não sei, mas tem mais a ver com a pessoa ao estar cá, começa-se a gostar mesmo disto, ou se não se gosta mesmo disto, eu acho que as pessoas acabam por desistir, porque é muito trabalhoso e ao exigirem muito de nós, se nós não estamos a gostar, não vamos conseguir acabar sequer o curso e muito menos estar preparados para o mercado de trabalho. Pedro António Janeiro, há 18 anos, também se debruçava sobre os estiradores da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Hoje, já doutorado, é professor na mesma escola. O panorama imobiliário quis saber que profissionais estão aqui a ser preparados por si e pelos seus colegas do corpo docente. Eu julgo que nós estamos a formar arquitetos humanistas, quer dizer, arquitetos que reconheçam no outro um habitante e não desenhar edifícios, espaços habitáveis, sejam eles interiores ou de qualquer outro género, ignorando o sujeito que o vai habitar, não é? Portanto, esse sujeito às vezes é mais hipotético, outras vezes é uma situação mais concreta, mas quer dizer, nós tentamos não perder o pé, quer dizer, não desenhar só formas que fiquem bem em fotografias de revistas de arquitetura, mas muito preocupados com essa parte humana, não é? Nos primeiros anos da vida académica de Pedro Janeiro, a sua faculdade ainda estava situada no coração do Chiado. Agora conversa connosco na sala dos professores, sóbria e de extremo bom gosto, nas novas instalações, também sobranceiras ao Rio Tejo, mas mais perto da Foz. Como sentiu a mudança da faculdade para o campus do Alto da Ajuda? O Convento de São Francisco é um espaço privilegiado, não é? Porque tem toda aquela simbólica de ter sido um convento, de se sentir assim ainda os frades franciscanos a passear por ali. Nessa altura, em 1992, abriram vários cursos na Faculdade de Arquitetura, cursos novos, de moda, de design, de planeamento, de gestão urbanística e, portanto, os números de clausos aumentaram e nós ficámos muito apertados, não é? Portanto, eu ainda passei aqueles 2 anos já de uma forma muito apertada e, portanto, era inviável. Então viemos para aqui. Foi muito interessante também vir para aqui, porque as salas estavam praticamente vazias, não havia ainda os estiradores, era uma escola completamente nova, completamente branca, como se fosse uma maquete gigante. A direção da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa convidou o panorama imobiliário a visitar a sua escola e abriu-nos as portas de vários espaços de referência. A Sala Rainha Sónia, a Biblioteca, a Sala Cargaleiro e ainda espaços de convívio e trabalho, como ateliês, que também servem de salas de aula. Cá fora ficámos a conhecer o refeitório comum a outras escolas do Alto da Ajuda. Em abril de 2008, os monarcas do país mais rico do mundo visitaram Portugal. Sónia, rainha da Noruega, patrocinou neste espaço uma exposição das melhores obras da arquitetura norueguesa. A sala ficou com o seu nome e hoje está preparada para a realização de conferências, seminários e outras sessões públicas. Nas suas paredes, presta-se homenagem à figura maior da arquitetura brasileira, Oscar Niemeyer. Aqui lhe foi conferido no ano passado o doutoramento honoris causa pela Universidade Técnica de Lisboa. O arquiteto, que perfeitamente lúcido e ativo celebrou o seu centenário em 2007, não veio então a Lisboa e fez-se representar por 2 dos seus netos. O peso da idade e a sua conhecida fobia aos aviões retiveram-no no Brasil. Mas há 15 anos atrás, o homem que no interior do seu país viajava sempre por terra, entrou num avião e aterrou em Lisboa. Também veio conhecer a Faculdade de Arquitetura da nossa capital. Este espaço é um testemunho claro da abertura da Faculdade de Arquitetura de Lisboa a todas as correntes das artes, do saber e do pensamento. No final de 2009, esta mesma sala, onde o comunista Oscar Niemeyer foi homenageado, recebeu a visita de Dom José Policarpo, cardeal patriarca. Veio aqui inaugurar o curso de Arquitetura de Igrejas. É uma das especializações oferecidas pela faculdade. A nossa escola não é uma escola de tendência, é uma escola que
privilegia um certo ecumenismo nas tendências dos seus alunos e, portanto, não é uma escola que dê uma formação muito dirigida para uma determinada escola, uma determinada tendência. Isso nunca foi a nossa maneira de encarar a arquitetura. O professor Francisco Berger, que ocupa de novo o cargo de presidente da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, depois de nos reafirmar o espírito eclético da escola, referiu alguns dos nomes que por aqui passaram. Fui colega agora de um professor que está com alguma polémica à volta dele, que foi o professor Trofa Real, o professor Tomás Taveira. Está ali um professor que foi meu professor e que eu muito prezei, e tenho pena que já tenha desaparecido, que é o professor Frederico Jorge. E o vice-presidente, professor Manuel Couceiro, quis recordar também outros arquitetos que por aqui passaram. Foram meus colegas de curso, nomes famosos como João Carrilho da Graça, Manuel Graça Dias, por exemplo, José Manuel Fernandes, mais ligado à vertente teórica e que já publicou muitíssimos livros do âmbito da arquitetura. Os irmãos Mateus também foram alunos desta escola, um deles, inclusive, colabora connosco como docente. O atual presidente da Ordem dos Arquitetos, João Rodeia. Alguns deles, os que presidiram aos órgãos de gestão da faculdade, estão retratados na parede do gabinete do atual presidente, onde fomos recebidos. Arantes e Oliveira, ministro das Obras Públicas no antigo regime, Pereira Brandão, Antero Ferreira, Frederico Jorge, que teve, como outros, um papel decisivo na reabertura da escola após o 25 de Abril, o arquiteto Trofa Real, sem o nariz do Woody Allen, e o nosso interlocutor de hoje. O acesso à faculdade não é fácil porque a procura é grande e a sua projeção fora de fronteiras atrai um elevado número de estudantes estrangeiros. O professor Francisco Berger referiu-nos alguns números e o leque de cursos oferecidos pela escola superior que dirige. O ano passado foi 16,73. 16,73 a nota mais baixa da entrada. O que quer dizer que os que entraram, todos os outros, tinham uma média mais alta. Embora nas outras vertentes, não arquitetura, as classificações não sejam exatamente as mesmas. E a mais baixa de todas, o que é moda, neste momento, 13,8. Nós hoje temos cerca de 2.500 alunos nos 3 ciclos. Os ciclos, após o processo de Bolonha ter entrado em vigor obrigatoriamente, que nós ingressamos também, o primeiro ciclo corresponde a estudos arquitetónicos, que é comum a 4 licenciaturas, que são arquitetura, interiores, gestão urbanística e planeamento urbanístico, são 3 anos. A partir daí, os 2 anos consequentes ou sequentes são o segundo ciclo, têm apenas 2 anos e correspondem ao mestrado integrado. Depois, o terceiro ciclo, que é subsequente e que hoje tem 3 anos de frequência obrigatória, é o curso de doutoramento. A faculdade está aberta aos novos desafios que se colocam à arquitetura e à comunidade a quem presta serviços. No domínio das energias renováveis, por exemplo, o vice-presidente, professor Manuel Couceiro, referiu-nos o envolvimento de alunos e docentes na construção de painéis fotovoltaicos que em breve irão equipar e fornecer energia à faculdade e um protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Lisboa para a investigação e desenvolvimento de mini-centrais eólicas para a cidade. Ele próprio está envolvido num outro projeto no domínio dos novos materiais para a arquitetura, a utilização da cortiça no revestimento de edifícios. Em Corus, as instalações do Observatório do Sobreiro e da Cortiça são já uma obra erguida com recurso a esta matéria natural, nobre e de tanta importância para a economia portuguesa. A finalizar a nossa conversa com a direção da faculdade, o vice-presidente referiu alguns dos desafios que hoje se colocam à arquitetura e ao corpo docente da escola que dirige. Quando eu era aluno, e não foi assim há tanto tempo como isso, dizia-se que o arquiteto desenhava da cidade ao parafuso, portanto fazia tudo um pouco. Hoje em dia as coisas especializaram-se. E na sequência disto vêm 2 tipos de mentalidade que se transportam para o corpo docente. E portanto há aqui uma diversificação daquilo que era um espírito do antigo corpo docente de uma faculdade de arquitetura, ou nesse caso da Escola de Belas Artes, para um panorama muito mais abrangente
e que traz alguns riscos. Se formos à arquitetura mais especificamente, nós podemos pensar que os grandes nomes da arquitetura são bem-vindos à faculdade, mas não são os professores do dia-a-dia, são os professores do grande gesto, de uma intervenção ou outra mais marcante. Mas aquele que é o professor de projeto do dia-a-dia também deveria saber fazer. E se não o faz, ou se nunca o fez, então como é que ele vai ensinar a alguém a fazer com cabeça, tronco e membros? Pensei que a arquitetura não é só o curso de arquitetura vocacionado para ensinar a fazer arquitetura, mas também para pensar, para investigar, mas tem que haver uma formação base, e sem ela não se chega ao resto. Mas a escola está, em primeiro lugar, vocacionada para servir quem aí se prepara e trabalha para o futuro. A Ana Correia ainda é nova na faculdade, está no 2º ano. Deixou-nos o seu depoimento enquadrada num painel de azulejos do mestre Cargaleiro, que dá o nome a esta sala VIP da Escola Superior, onde se reúne o seu conselho científico e se recebem alguns visitantes. Esta escola, talvez primeiro pelo prestígio e porque segundo eu não queria arquitetura, mestrado em arquitetura, queria uma área de arquitetura também um bocadinho mais desviada para o urbanismo, sempre quis, e então era a única que tinha também. Espero realmente fazer aquilo que gosto, nem sei se, depois vou entrar logo para o mercado de trabalho, provavelmente não é? Mas não estou com expectativas em relação aos salários, ou ter nome, ou não ter. Eu quero fazer aquilo que gosto e pronto, só aqui é que eu vou conseguir. E foram mais os colegas que nos quiseram falar do dia-a-dia na escola e de sonhos, receios e vontades quanto ao seu futuro profissional. Quando eu me inscrevi estava um bocado às escuras, mas surpreendeu-me, estou a gostar imenso. Apesar do trabalho. Antes das entregas, é claro que temos de passar um tempo extra. Tipo, chegar às 9 e ir embora às 8, ou mais tarde. Há pessoas que ficam cá a passar a noite. Chumbei um ano, mas alguns dos meus colegas, eu tenho uma relação com eles, não é? E sei como é que eles estão a dar. E são poucos os que tiveram a sorte, e digo mesmo sorte, de conseguir encontrar logo um estágio, logo um local de trabalho e inclusive até ser pagos pelo que estão a fazer. Eu acho que isso é um problema dos portugueses, limitam-se muito aos horizontes cá em Portugal, mas pronto, é bom procurar o estrangeiro, mas era melhor que o nosso país, ou melhor, não exigisse de nós para procurar trabalho no estrangeiro, mas se o tiver de ser, tem de ser. A APMIP colocou na net à disposição de todos, 365 dias por ano e 24 sobre 24 horas, o portal Casa IS. Vítor Patacas, vice-presidente da associação que representa os profissionais e empresas de mediação em Portugal, diz-nos o que podemos encontrar e como pesquisar a informação neste portal do imobiliário. No Casa IS vai encontrar uma oferta de 450 mil imóveis. Aqui tem a confiança, tem a segurança na transação imobiliária, que é isso que nos torna completamente diferentes. E uma das vantagens deste site da APMIP é um espaço onde pode fazer contas, calcular o valor das suas obrigações fiscais numa transação imobiliária ou simular uma permuta de imóveis. No Casa IS tem duas formas de pesquisar, através da pesquisa simples ou da pesquisa avançada. Para além das formas de pesquisas, tem dois importantes corpos de menus, o menu My Casa IS, que já é generalizado no mercado, mas onde eu quero destacar aqui é tudo sobre o imobiliário. No menu Tudo sobre o imobiliário vai encontrar notícias, legislação, simuladores, um glossário dos temas normais, modelos e guias. No submenu Simuladores, aqui vai encontrar uma área onde pode fazer os cálculos de IMI, de IMT, de um planeamento de permutas, hoje em dia tão importante para minimizar os nossos custos nas compras de uma casa, e ainda um cálculo sobre os IRS e mais-valias que nós temos nas transações imobiliárias. Quero salientar aqui o nosso guia de permutas, onde poderão calcular os valores exatos que as partes têm a pagar. Aqui são atribuídos, para além do valor que cada proprietário atribui ao seu imóvel, tem que calcular também os seus valores patrimoniais. Outro aspecto bastante importante é o submenu dos modelos e das guias. Aqui temos informações sobre guias de compras e de arrendamentos e de permutas das casas e de sessões de posições contratuais e ainda todas as informações necessárias e com modelos tipos das conservatórias, da Direção-Geral dos Impostos, das câmaras, dos direitos de preferências do IPAR. Toda a informação que o consumidor necessita ter, consegue obtê-la aqui no Casa IS.
Na última década, a acompanhar a expansão do comércio e das trocas internacionais, produtores e cadeias de distribuição têm vindo a recorrer ao outsourcing de forma crescente para que os bens de grande consumo cheguem ao comprador final da forma mais segura, rápida e eficiente. Essa estratégia fez crescer as empresas prestadoras de serviços de logística e exigiu um forte investimento em infraestruturas. Só em 2008, e em conjunto com as instalações de natureza industrial, armazéns e parques logísticos, absorveram 14% do total do investimento imobiliário em Portugal. Alargou-se assim uma área de negócios para as construtoras nacionais que no mercado aberto enfrentam a concorrência internacional. Nós temos que ter confiança nos portugueses e temos que ter confiança nas empresas portuguesas. Nesta área, como em muitas outras, não estamos atrás do que se faz no estrangeiro. Os nossos armazéns estão ao nível do que se faz melhor no norte da Europa. Falava na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra. De um modo geral, pelo que eu tenho observado, aqui o nosso vizinho do lado tem uma qualidade de construção nestes armazéns de logística inferior à daquela que nós construímos. O engenheiro José António Carmo preside a Construzam, uma empresa que já construiu e continua a construir grandes instalações para alguns dos maiores distribuidores e operadores logísticos portugueses, como a Sonai, e espanhóis como a Fomento de Construções e Contratas. Esta construtora de capitais exclusivamente nacionais, ligada ao grupo Turiprojeto, atingiu durante o primeiro quadrimestre de 2008 350 mil metros quadrados de obras adjudicadas, no valor de 120 milhões de euros. Destes, 88 milhões referem-se a obras para o segmento logístico e industrial. Tendo como pano de fundo a sua obra para a Sonai Distribuição, o Ecoindustrial Parque da Azambuja, o engenheiro José António Carmo realçou as especificidades das obras deste tipo. A construção para a logística tem uma especificidade muito própria, porque tem que obedecer a parâmetros muito rigorosos no que toca às normas e aos hábitos internacionais dos operadores, porque estes operadores para quem trabalhamos são praticamente todas grandes empresas multinacionais e, portanto, esperam encontrar em Portugal a mesma qualidade que têm nos seus países de origem, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda. Portanto, são armazéns que têm, para já, uma estrutura diferente, pés direitos muito altos, têm normalmente uma grande percentagem de portas automáticas, com cais niveladores que se destinam a fazer o ajuste entre a plataforma do armazém e o caminhão, portanto o pavimento do caminhão, a fim de permitir que os empilhadores entrem mesmo dentro dos caminhões. Tem depois, ao nível do comportamento térmico do armazém, condições muito particulares. Portanto, alguns dos armazéns têm temperatura controlada, outros têm câmaras frigoríficas, todos eles têm exigências, são exigências muito particulares que têm a ver com o funcionamento da logística. Pode reparar, por exemplo, que as baias frente aos cais têm que ter uma dimensão de no mínimo 30 metros para permitir a entrada e a saída dos caminhões e, portanto, toda a sua manobra. Portanto, há aqui toda uma especialidade nestas obras que não tem nada a ver com a construção industrial em geral e muito menos com a construção de escritórios ou de habitação. Os certificados provisórios de eficiência energética emitidos pela Agência para a Energia no segundo trimestre de 2009 atribuíram a cerca de 3/4 das novas obras destinadas à habitação na área metropolitana do Porto as classificações máximas de desempenho energético, de acordo com a informação recolhida na base de dados Obras e Negócios da revista mensal Confidencial Imobiliário. Nesse período foram emitidas pela ADEN quase 700 declarações provisórias de certificação energética e ar interior, um documento necessário à obtenção da licença municipal de construção. 18% das novas obras no Grande Porto abrangidas por essas declarações, DCERs, foram classificadas na categoria A+, e 57% na categoria A. A escala de classificação dos edifícios novos tem o seu mínimo na classe B-, que é atribuída aos que apresentam os menores indicadores de eficiência energética. No concelho do Porto, onde foram emitidas 16% das referidas DCERs, 48% dos novos edifícios destinados à habitação atingiram a classe A.
Mas noutros 3 concelhos, Gaia, que concentrou quase 1/4 do total das declarações emitidas, Valongo, 17% das declarações, e Matosinhos, com 14%, a classe A foi atribuída a mais de 85% dos novos fogos. No mesmo trimestre do ano passado, e no que respeita à promoção de áreas não habitacionais na região metropolitana do Porto, foram licenciados cerca de 132 mil metros quadrados, dos quais a maior fatia, mais de 30 mil metros quadrados, foi destinada ao comércio de retalho. Neste segmento, em que o Concelho da Maia representou 53% da área certificada, o desempenho energético dos imóveis foi muito pior. Cerca de 98% das áreas foram classificadas na categoria B ou inferior. Recordamos que em Portugal os edifícios são responsáveis pelo consumo de grandes quantidades de energia primária, o que tem um impacto ambiental muito negativo. Em 2005, os edifícios representavam cerca de 30% do consumo total de energia primária do país e 62% dos consumos de eletricidade. Só o setor residencial, cerca de 3 milhões e 300 mil edifícios, contribuiu com quase 20% do consumo nacional de energia primária, o que representou cerca de 30% dos consumos de eletricidade. Nos últimos anos tem melhorado a qualidade dos edifícios e do conforto a eles associado. Contudo, este nível mais elevado de conforto traduz-se normalmente no maior consumo de energia, com repercussão no aumento da emissão dos gases que contribuem para o aquecimento global. Outra causa do aumento do consumo de energia reside na enorme multiplicidade de pequenas e grandes ineficiências. Hoje em dia, a primeira fonte de energia renovável de que dispomos é a sua poupança. E esta pode ser conseguida tanto com a utilização mais eficiente dos equipamentos domésticos por parte dos consumidores, como pelo recurso a técnicas e materiais de construção bem mais eficientes por parte dos promotores imobiliários. Daí decorre a necessidade de apostar cada vez mais na melhoria do desempenho energético do património construído e reabilitado.